Pessoal, bom dia. Vamos falar de uma biografia, uma das melhores que eu li, essa da banda AC/DC, escrita pelo jornalista Mick Wall, de uma banda que eu gosto muito. Gosta da AC/DC, pai? Opa! Meu pai também gosta demais da AC/DC, uma das bandas de hard rock, das mais conhecidas do mundo e das mais consagradas. Aliás, o livro foi escrito em 2012, então muita coisa aconteceu depois disso. Brian Johnson voltou para a banda após um tratamento de um probleminha de saúde, está fazendo shows pela Europa, era para vir no Brasil este ano e tudo indica que venha para o Brasil no ano que vem. Então, 2012, Mick Wall, e a biografia é muito bem escrita. Vamos dissertar sobre alguns assuntos que foram polêmicos durante a banda, inclusive a lenda que envolve o ex-vocalista Bon Scott, que foi esquecido, foi deixado sozinho dentro de um carro, e muitos disseram que ele morreu engasgado com o próprio vômito. Isso não é bem assim, pesquisas dizem que isso já caiu por terra, entre muitos outros assuntos que envolvem a banda. Então, no mainstream, todo mundo sabe que há assuntos polêmicos, muitos não foram desvendados e o mistério mantém a magia da banda. Eu fiz muitos apontamentos aqui, olha, uma série de apontamentos, e o livro é bem didático, discorre sobre a carreira da banda em etapas. Cada gravação de um disco tem, não que o livro seja dividido em capítulos, dessa forma, cada gravação de um disco compõe os fatos que acompanham o lançamento de cada um desses discos. Há algumas fotos, eu vou mostrar para vocês, fotos incríveis aqui das groups. Aqui o AC/DC tocando com um dos integrantes do Rolling Stones. Eu quero mostrar para vocês um dos shows do AC/DC aqui com Brian Johnson nos vocais. O túmulo de Bon Scott, pessoal, que faleceu em 1980 após o lançamento de Highway to Hell, e depois de sua morte, houve o lançamento de Back in Black, que é considerado um dos maiores discos de rock de todos os tempos. Aliás, eu vou falar sobre isso depois. Quando houve a transição, a remasterização do LP para CDs, houve um catálogo muito grande do AC/DC, vendia bastante e acabaram, os integrantes acabaram superando em vendas até os Beatles. Pessoal, aqui Angus Young em uma das suas emblemáticas performances, vestido com um uniforme escolar e, como dizem, com as suas performances bem características, saltando como se fosse, batendo o pé como se fosse um pato. Então, olha aí, uma das raras fotos de Bon Scott. E essa foto mostra muito o que Bon Scott simbolizava, Ele é alcoólatra, se envolveu com drogas, mas era extremamente carismático e foi determinante para o sucesso da banda. Aqui outras fotos. Pessoal, incrível realmente, uma bela compilação de fatos aqui do jornalista, especialista em música, Mick Wall. Vale a pena ler esse livro. E todos sabem que os integrantes não são australianos, são imigrantes, Eles deixaram a Escócia e foram viver nos subúrbios da Austrália. Então todo mundo acha que eles são australianos. Na verdade, a banda surgiu na Austrália. E Bon Scott, que entrou depois na banda, depois do primeiro disco, também veio da Escócia, pessoal. Então, George, que era um dos irmãos mais velhos, eles são filhos de William e Margaret, tem 6 filhos, mais os 2 caçulas, Malcolm e Angus Young, meio autoritários, sempre se envolveram com música. George já fazia sucesso na Grã-Bretanha com os Easy Beats, mas nunca emplacaram, tampouco deixaram os
integrantes ricos, mas essa experiência fez com que ele seguisse com o AC/DC e também foi determinante para a carreira dos músicos. AC/DC formava um clã, os irmãos mandavam, então eles escolhiam os integrantes, os empresários, os agentes. George deixou a banda quando eles precisavam de algo diferente nos Estados Unidos. Eles sempre foram recusados nos Estados Unidos, faziam sucesso na Austrália, na Europa, Grã-Bretanha, mas não conseguiam entrar nos Estados Unidos. E para a banda emplacar um sucesso, ser conhecida mundialmente, deveriam fazer sucesso nos Estados Unidos, mas as gravadoras o recusavam. Então por isso que se torna emblemático Highway to Hell, que é o 7º disco da banda, se eu não me engano. Aqui eu tenho a lista dos discos, e aí sim eles estouraram. Até então eles passavam por dificuldades, altos e baixos, abriam para outras bandas já conhecidas, por exemplo, que já fazia sucesso com os discos ao vivo, que não fazia parte, é uma ideia que não fazia parte da filosofia de trabalho do AC/DC naquele momento, né? Os discos ao vivo surgiram muito tempo depois. Enfim, pessoal, a magia dessa banda está resumida nesse livro fantástico, incrível. E Bon Scott, com o seu carisma até 1980. A banda surgiu em 1973. O primeiro disco, o primeiro hit, um dos primeiros hits é TNT, que fez parte do segundo disco. Mas High Voltage, se eu não me engano, é o primeiro sucesso de AC/DC. High Voltage, que é o primeiro disco, né, que deu nome ao primeiro disco. Pessoal, segundo os meus apontamentos, isso mesmo, Bon Scott, ele já cantava, ele era mais velho, já tinha uma experiência de estrada, tocou no Fraternity, nos Valentines, e em razão do seu talento entrou no AC/DC. Entre eles, alguns músicos se desentenderam. Por exemplo, Dave Evans, que foi o primeiro vocalista, se desentendeu com Malcolm e o empresário, e depois Bon Scott passa a assumir os vocais da banda. E é isso, High Voltage, primeira grande música do AC/DC. Tocavam já para muitas pessoas, com riffs característicos de guitarra criados por Malcolm Young, depois reproduzidos muito bem por Angus, que tinha um talento inigualável, pessoal. Bon Scott se envolveu com Silver, que era uma groupie, uma ex-namorada, se encontravam eventualmente, então de repente Bon Scott subia até da festa do próprio aniversário. E isso foi desgastando um pouquinho. Quando ele estava praticamente esgotado, eles foram para a Austrália, tiveram um período de descanso, e aí aconteceu o acidente que envolveu o cantor, e a pessoa que se envolveu com ele foi deixada dentro do carro. Ele ligou imediatamente para a Silver. Silver disse que não, isso acontece, daqui a pouco ele acorda. Então ele foi dormir e deixou o telefone do seu apartamento dentro do carro. E o que aconteceu? Bon Scott não acordou, foi levado desesperadamente ao hospital e tido como morto nesse momento. Então essa foi uma grande explosão, colocaram em xeque a banda. Bon Scott também era polêmico, alcoólatra, ele se envolveu com brigas, entrou para um reformatório. Aqui conta um pouco da história dele, que é lembrada até hoje com uma voz bastante característica. Foi substituído por Brian Jones, que tem uma voz rouca também, mas na minha opinião nada se compara a Bon Scott. Mas Brian Jones foi decisivo também, depois de Black Ice, mais tarde, Back in Black, que também tem algumas letras de Bon Scott, algumas linhas foram ajustadas por Brian Johnson. Enfim, pessoal, depois de altos e baixos, a banda realmente ganhou repercussão mundial. Não tem uma pessoa que não conheça a banda, né? Quem gosta de rock conhece o AC/DC. Há muita polêmica envolvendo o nome, há outras polêmicas envolvendo os chifres, então isso não repercutia bem nos Estados Unidos. Atlantic Records
lá dos Estados Unidos diziam que isso não pegava bem, que associavam a sua marca, a marca do AC/DC, ao diabo. Então tem muito isso, apenas serviu para popularizar a banda mais ainda. Então eles lançaram muitos discos. Na década de 90 tem 2 sucessos da era Brian Jones para mim, Money Talks e Thunderstruck, que faz parte do checklist, né, da playlist dos shows da banda, entre outros sucessos. Tem duas bandas depois da exoneração do Multilange, eles fizeram 2 discos ruins, não tem nenhuma música que entra na apresentação, nos shows ao vivo dessa banda, e depois eles retomaram os sucessos com músicas incríveis. Pessoal, sem mais delongas, eu fiz um resumo aqui, nem segui os meus apontamentos, eu ia falar sobre cada um dos discos, mas eu vou deixar aqui nos comentários o meu Instagram que complementa esse vídeo. Lá eu falo um pouco de cada disco, aquele que fez sucesso, aquele que fez menos sucesso. Tem Dirty Deeds, High Voltage, tem Back in Black, Highway to Hell, que é uma lenda envolvendo a Highway to Hell. Não há nada mencionado nesse livro sobre Highway to Hell, mas eu vi em entrevistas, muitos acham que se referem aos Estados Unidos, né, Caminho para o Inferno. Outros minimizam o tom, dizendo que o que serviu de inspiração foi a Estrada do Deserto lá da Austrália. Enfim, leiam, se divirtam-se. E eu vou deixar o Instagram, não na descrição do vídeo, mas nos comentários. Aí vocês podem conferir também os comentários, aquilo que eu escrevi sobre esse livro sensacional. Vamos terminar com mais uma das fotos da banda. Aqui, formação pós-Rude, né, com Simon Wright à esquerda. Houve algumas mudanças, né, aqui essa formação incrível, primeira foto de divulgação da banda após a entrada de Bon em 74, né? E outro detalhe, Malcolm sim bebia, fumava. Angus, ao contrário, era abstêmio, ele não bebia, não. Então essa história de que roqueiros são drogados, tudo, Angus e Young é uma exceção. Certo, pessoal? Grande abraço, curta, compartilhe, mande a sua sugestão de resenha. Se eu tiver o livro, se eu tiver lido, eu faço a resenha para você, se não eu leio e depois eu comento aqui. Um grande abraço, bom feriado e até a próxima.